Senhor, Tu és a nossa salvação, em Ti nós confiamos, Pai. Pedimos que Tu fique à vontade para falar ao nosso coração. Que Teu Espírito Santo, Senhor, venha sobre nós. Nós desejamos ouvir a Tua voz, nós precisamos ouvir a Tua voz. Não há outra voz senão apenas a Tua, Senhor, que pode dar aquilo que nós precisamos: direção, confronto, consolo, transformação. Pai, nesse momento que a Tua palavra seja pregada de maneira fiel, que seja profunda, que alcance o endereço do nosso coração, que não volte vazia, mas que frutifique a 100 por um, bem como uma semente que cai em terreno fértil. Eu oro, Senhor, para que Tu nos livre de toda distração e que, Pai, que essa noite seja uma noite de transformação, de milagre. Uma noite, Senhor, onde nós, mais uma vez, ouvimos a Tua voz e obedecemos. Eu peço, Senhor, que apesar das minhas limitações, para a honra e glória do Teu santo nome, que Tu nos use. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém, amém. Boa noite, queridos irmãos. Paz do Senhor Jesus. Privilégio estar aqui com vocês mais uma vez, para juntos mergulharmos um pouco mais na palavra do Senhor. E quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Nós vamos ler dos versos 14 em diante. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, dos versos 14 em diante. Essa é a passagem que nós vamos expor. Portanto, mantenha a sua Bíblia aberta durante toda a nossa reflexão. A palavra do Senhor que nos diz assim: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, todos vocês sabem que eu tenho um carro. Diferente de vocês, o meu carro tem um cheiro. E é um cheiro bem típico de carro antigo. Eu tenho um Fusca. Sabe, eu não sei se você lembra, alguns anos atrás, quando você andava num Fusca se amostrando, assim como que andando em carro novo, era ou não era? Mas todo mundo tem uma história de Fusca para contar. E o Fusca ele tem um cheiro específico. Hoje eu fui dar carona para o pastor Rafael, e ele falou assim: passa aqui em casa, me pega, a gente vai junto para a reunião. Eu fui, e ele entra no carro, e ele olha para mim e falou assim: eu trouxe o perfume para depois da carona. Eu falei assim: não entendi a piada. Como assim, perfume depois? Claro que eu entendi. Mas é que quando você anda no Fusca, você fica com aquele cheirinho de gasolina, não é? É tanto que às vezes o pessoal me abraça nos corredores e fala assim: veio no Fusca hoje, né, pastor? Porque fica em você, é uma viagem marcante, digamos assim. Se você quiser uma carona comigo, você vai lembrar dessa carona o dia inteiro, porque fica aquele cheiro propício. Você sabe do que eu estou falando. Dá para saber que você andou no Fusca pelo seu cheiro. Eu uma vez ouvi um pastor amigo me dar uma definição das mais lindas sobre uma palavra que nós desconhecemos. A gente fala muito sobre essa palavra, mas nós não sabemos o sentido dessa palavra. E ele me ensinou de uma maneira muito simples esse sentido. A palavra é unção. O que é unção? O que quer dizer unção? O que significa isso? Essa pessoa tem unção. O que isso quer dizer? Bem, essa é uma palavra difícil de traduzir, mas ele me deu um exemplo que, na minha opinião,
alcançou a completude do sentido. Ele disse assim: unção é o cheiro do incenso dos santos dos santos. No santo dos santos sempre tinha um incenso queimando. E uma vez que você está na presença de Deus por um bom tempo, o cheiro da presença de Deus agarra em você. E depois você sai para andar na vida e alguém sente o cheiro e diz assim: esse tem unção. Porque unção é a marca de que você esteve na presença de Deus. Unção é a evidência de que você esteve em encontro com Deus. Porque encontros são marcantes. Uma coisa que a gente esquece, mas não deveria, é de que no Antigo Testamento os cultos tinham cheiros. Sabia disso? Se você tivesse cultuando junto com os hebreus, você saberia do que eu estou falando. Porque o tabernáculo, o templo, não era um lugar sem cheiro. Aliás, havia um cheiro propício, incensos queimando. Aliás, além dos incensos, um aroma agradável que nada mais era do que o aroma daquilo que era sacrificado no altar. Havia sempre um sacrifício. Para alguns talvez fosse um cheiro bom de churrasco, uma carne queimando, um cordeiro sendo oferecido. Havia um cheiro marcante do culto a Deus. E Paulo vai conectar com isso a realidade de quem anda com Deus. Porque quem anda com Deus tem o cheiro de Cristo. E o cheiro de Cristo não se pode esconder. Se você se encontra com alguém que esteve na presença de Deus, ele terá o aroma de Cristo. E eu penso, queridos, quando nós falamos sobre perfume, nós falamos de algo que tem pelo menos 3 características. Então, por favor, preste bastante atenção. Primeiro, cheiro identifica. É interessante porque quando a gente sente algum cheiro, a gente identifica uma realidade específica. Por exemplo, meu filho, há um tempo atrás, perguntou para mim: pai, você comeu alguma fritura? Eu falei: comi, porque ele falou assim: eu senti um cheirinho de fritura. Então, cheiro gera identificações. Quem de vocês já não teve a experiência de passar por algum cheiro e lembrar de uma pessoa? Ou de lembrar de uma ocasião? Cheiros marcam, geram identificação. Segundo, cheiro atrai ou repele algo. É ou não é? Tem gente que tem um cheiro que atrai, tem gente que tem um cheiro que repele. Aliás, ontem lá em casa faltou energia. E com a falta de energia, a gente fica mais vulnerável aos insetos, né? E eu apelo sempre para a citronela, porque ela tem um cheiro que repele. Então, cheiro atrai ou repele. Quem tem o aroma de Cristo atrai as pessoas para si. Quem tem o aroma de Cristo gera uma identificação. Mas mais que isso, uma terceira coisa que eu entendo sobre perfumes é de que eles não podem ser misturados. Eu estava explicando outro dia isso para o meu filho. Vez por outra, eu boto um pouquinho do meu perfume no meu filho e ele se sente todo valorizado. Aí um dia ele disse: pai, tem como você botar o seu perfume em mim? Eu falei assim: tu já botou o teu perfume? Ele falou: já. Aí eu falei assim: não dá para misturar. Aí ele falou assim: mas por que não se mistura? Eu falei assim: fica um cheiro esquisito quando a gente mistura perfume. Eu, pelo menos, na minha infância, fui ensinado de que não se mistura perfumes. Ou é um ou é outro, mas não dá para misturar. Porque a identificação pode não ficar tão boa. Então, cheiros são distintos, são separados, não tem mistura. Quando eu leio esse texto, eu percebo 4 realidades acerca do perfume de Cristo que Paulo nos ensina. E eu quero que você mais uma vez olhe para esse texto e junto comigo entenda 4 afirmações importantes de Paulo acerca do perfume de Cristo. E eu espero que você tenha esse perfume, porque todo mundo que se encontra com Deus e que caminha com Deus tem um perfume de Cristo. Unção é a evidência de que você esteve na presença de Deus. Unção
é quando o cheiro do incenso, do encontro com Deus, fica marcado em você. E olha só que coisa interessante, o verso 14 nos diz assim: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Olha que coisa interessante, Paulo está dizendo assim, é graças a Deus. Olha o verso 15, ele diz: somos o aroma de Cristo. E se você for um pouco mais adiante no capítulo 3, o verso 5, você vai perceber uma importante afirmação de Paulo que ainda está conectada com esse contexto. Olha só o que ele diz: não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Sabe, a primeira coisa que eu quero te dizer sobre o perfume de Cristo, o melhor perfume do mundo, te garanto, é que o cheiro é dele e não nosso. O cheiro é dele e não nosso. Sabe uma coisa que eu aprendi? É que se você é cheiroso, ou cheirosa, e eu espero que seja, por favor, porque a igreja é um lugar onde a gente abraça muito, então faça esse esforço, bota aquele leite de rosa ungido. Mas se você é cheiroso, é porque não é o seu cheiro. Já percebeu isso? Porque os cheiros que vêm de mim não são agradáveis. Se você cheirar um sovaco cheiroso, é porque não é natural. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Nós, irmãos, não temos perfume de nós mesmos. Nós atraímos para nós um cheiro, um perfume de algo bom que está fora de nós. Mas de nós mesmos nós não temos perfume. Quando alguém olhar para você e enxergar alguma virtude, lembre-se, não é sua. Quando alguém perceber em você alguma coisa virtuosa, alguma coisa admirável, lembre-se que o cheiro é dele e não nosso. O perfume é dele, não nosso. O mérito é dele, não nosso. Não é sobre nós, é sobre Cristo. O que é agradável em nós é apesar de nós. Às vezes as pessoas falam assim: Thomas, olha, isso aqui foi uma bênção. Se foi uma bênção, é porque veio dele. Porque se viesse em mim não era uma bênção. Em mim mesmo não há nenhuma virtude que não provenha da graça de Deus. Eu sou um pecador miserável, carente da graça de Deus, e tudo que de mim abençoa o outro é fruto do Espírito Santo em mim, é cheiro dele e não meu. A igreja não tem um perfume que não seja o perfume de Cristo. Sabe, lamentavelmente, muitas igrejas, e eu falo isso com pesar, estão esquecendo o perfume de Cristo, estão passando a essência do homem. Eu estive na minha viagem recente em uma igreja, fui visitar essa igreja, e olha, queridos irmãos, eu fiquei profundamente triste, porque os louvores falavam dos homens, a oferta despertava não a generosidade para o outro, mas a ganância para si, a pregação era nada mais do que um pacote arranjado de promessas para que você saia bem sucedido. E no fim das contas, eu não senti o perfume de Cristo, mas apenas o mau cheiro de homens pensando em si mesmos. Se é perfume, é dele e não nosso. Tudo é sobre ele. O cheiro é dele, é o perfume de Cristo, não é o seu cheiro. Alguém está entendendo essa palavra? Sabe, se é natural, não é bom. O perfume é de Cristo e não nosso. A segunda coisa que Paulo ensina sobre o perfume, e o perfume de Cristo, o melhor perfume do mundo, é de que ele é exalado à medida que é conhecido. A fragrância do conhecimento de Cristo está em conhecê-lo. Olha só o que o verso 14 diz:
porque por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Eu estive em viagem esses dias e eu estava querendo comprar um presente para minha esposa. E eu fui numa determinada loja que vendia perfume, com um detalhe: não tinha amostras, não podia abrir, você tinha que comprar um perfume, mas sem prová-lo, sem conhecê-lo. Sabe o que eu entendo aqui? É de que Paulo está dizendo que você não sabe sobre o perfume de Cristo até que você o sente, o experimenta. Você pode ouvir falar sobre Jesus, você pode ler uma teologia sistemática, você pode ter todo o conhecimento sobre, você pode ler o rótulo e saber do que é feito a composição, mas você não sabe a fragrância até que conhece. Eu não sei se você entende o que Paulo está dizendo, mas a relação com Deus não está na dimensão da sabedoria, está na dimensão do experimento. Você pode saber muito sobre Deus, e eu te digo mais: o diabo sabe mais do que você sobre Deus, mas nós temos o privilégio de experimentá-lo. E cheiro a gente não explica. Cheiro não dá para explicar. Ou dá? Eu não consigo explicar cheiro. Eu sei, eu identifico, eu sinto, mas eu não explico. Qual que é? Explica para mim o cheiro do seu perfume. Não dá para explicar. No máximo a gente faz associações. Olha, é doce, tem aroma de flores, seja o que for, mas não dá. É a experiência que define. E o que Paulo está dizendo aqui é que o perfume de Cristo precisa ser conhecido. O que me faz pensar que a missão da igreja não é dizer sobre o perfume de Cristo, mas é exalar o perfume de Cristo. Sinceramente, as pessoas lá fora estão cansadas de saber o rótulo do perfume de Cristo. As pessoas escutam o tempo inteiro, não falta rádio, não falta televisão, não falta gente que fique dizendo de como é bom o perfume de Cristo, como é eficaz o perfume de Cristo. Não, irmãos, o pessoal está cansado disso. O pessoal quer sentir o cheiro. Olha, você está dizendo que o perfume de Cristo é muito bom, mas como é que eu faço para sentir esse cheiro? Eu tenho uma sensação, e desculpe se parece ofensivo, mas eu tenho a sensação de que nós somos bons vendedores de perfume, mas nós não temos um punho para cheirar. Sabe aquela pessoa que vende o perfume aí, delícia. Às vezes você está passando, você nem quer. Você está passando no shopping, Deus manda uma enviada assim, dá um perfumezinho, pelo menos você bota no bolso, fica cheiroso, né? Mas como é que você atrai para a compra? É com a fragrância, não é com o discurso. Vendedores de perfume, eles não explicam o perfume, eles mostram o perfume. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que nós como igreja precisamos mostrar o perfume de Cristo. Não é ficar falando sobre Cristo, é mostrar Cristo. O mundo quer olhar para essa igreja e dizer assim: olha, eu estou sentindo o perfume de Cristo. Tem alguma coisa diferente nesse lugar. Interessante, muito interessante, é de que você está aqui num lugar que antes um dia foi baile perfumado. Lugar no qual eu espero que tenha agora o perfume de Cristo. E não de falar sobre o perfume, mas de mostrar. Não de explicar e falar do quanto é bom, mas de revelar a fragrância. O perfume de Cristo é conhecido em nós. Ele precisa ser visto em nós. Nós somos, e é através do nosso intermédio, a referência do perfume de Cristo. Por isso, Paulo vai dizer que é por nosso intermédio, ainda no versículo 14. Olha só,
e por nosso intermédio. O mundo precisa, através de nós, conhecer o perfume de Cristo. Não é um conhecimento meramente intelectual, é uma experiência, é uma prova. Deus é real, irmão. Deus é real, amém? Se Deus é real, você não tem que saber sobre Deus como se Ele fosse um argumento a ser dissecado. Só olha, vamos colocar Deus aqui, vamos investigar Deus, não. É experimentar, é se relacionar com Deus. Eu quero dizer para você que o contexto dessa passagem é quando Paulo pega algumas expressões próprias de uma chegada triunfal dos romanos depois de uma guerra. E olha só, Paulo vinha trazendo os derrotados em fileira. Aliás, os romanos traziam os derrotados em fileira, e Paulo está pegando essa expressão para trazer uma realidade espiritual disso. E enquanto os romanos iam entrando na cidade, celebrando o triunfo, toda a cidade espalhava fragrâncias, especiarias. E Paulo está dizendo, olha, Cristo nos faz andar sempre triunfantes. E esse caminho de quem anda com Cristo triunfante é um marcante cheiro, é um perfume de Cristo em nós. Essa procissão perfumada dos romanos, Paulo está dizendo assim, a igreja está andando em procissão vitoriosa. Nós somos o povo vitorioso que está celebrando por conta das vitórias de Cristo, através do perfume de Cristo. Por isso, o cheiro é exalado ao conhecer a Deus. A terceira lição que Paulo fala sobre o perfume de Cristo é de que o perfume de Cristo se faz por associação. Alguns associam com cheiro de morte, outros com cheiro de vida. E o verso 16 nos mostra isso. Observe o que o verso 16 diz: para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. E aqui eu quero que você entenda uma coisa muito importante. O cheiro de Cristo pode ser a memória olfativa da condenação de alguns. A mensagem do Evangelho não é somente a boa notícia. O Evangelho é a boa notícia para quem aceitou essa fragrância, mas para quem não aceita essa fragrância é cheiro de morte. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui é que existem dois grupos, e preste atenção porque o texto nos diz no verso 15 isso. Temos dois grupos: os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. É o que o verso 15 diz. Paulo está olhando para o mundo inteiro e dividindo em dois grupos: os que são salvos em Cristo e os que se perecerão. É simples assim. O Evangelho incomoda por ser preto e branco. É céu ou inferno, é salvação ou perdição. E olha só, Paulo vai dizer assim: para uns o cheiro é de morte, para outros o cheiro é de vida. Porque o mesmo Evangelho pregado para uns que é aceito é vida, para outros lembra que eles estão condenados. A mensagem, irmãos, hoje em dia, de que nós somos pecadores, de que nós estamos caminhando para o inferno, quase não tem sido aceita por aí. As pessoas hoje em dia são muito mais adeptas a uma filosofia que levanta você. Você olha, você é incrível, você é maravilhoso, você é cheiroso. Não, a realidade que o Evangelho diz sobre você é de que você está indo para o inferno, de que você merece a morte, de que não há virtude em você, que nós estamos separados de Deus. O Evangelho, antes de ser a boa notícia, é a denúncia. Antes de eu dizer para você que Jesus morreu na cruz do Calvário, eu preciso lembrar para você que você é pecador.
Antes de você compreender a graça de Deus, você tem que discernir a realidade de que você está perdido. O Evangelho, para uns, é cheiro de morte. E eu penso que Paulo me dá razão mais do que suficiente para não acreditar na doutrina que concebe a ideia de que todos nós seremos salvos. Não. Eu não creio no universalismo e tenho muitas razões para isso. Porque Paulo está dizendo que uns serão condenados, é cheiro de morte. Sabe? Às vezes você compra flores e leva para sua namorada. Cheiro de vida. É ou não é? Mas se você comprar aquelas mesmas flores numa coroa de flores e levá-la para um cemitério, as mesmas flores agora tem cheiro de morte. O Evangelho me manda lembrar a você que você está indo para o inferno, a menos que você entenda a graça de Cristo. E aí esse perfume que tem para uns cheiro de morte, para outros assume o aroma da vida. O Evangelho não vem apenas para salvar, mas para lembrar a alguns que eles estão condenados. A missão da pregação é dupla. Enquanto o pregador apela para a salvação, lembra e denuncia que já estamos todos condenados. Sabe o que me preocupa? Me preocupa que muitas pregações hoje em dia falam só do cheirinho de vida. Tem muita pregação hoje que é tipo bom ar. Não, irmãos, não se iludam. O Evangelho carrega a denúncia mais poderosa que se possa existir. Você afrontou um Deus santo. Você tem uma dívida com Deus. E você não pode pagar essa dívida. E só há um que ofereceu a quitação dessa dívida, e é Cristo Jesus. Se você aceita essa mensagem, é cheiro de vida. Se não aceita essa mensagem, é cheiro de morte. Eu fui criado numa igreja pequena, pentecostal, e se cantava sempre as mesmas canções, não havia mudança no repertório. Aquilo tinha uma desvantagem, era cansativo, era muitas vezes desgastante os cultos. Assim, as irmãzinhas desafinadas, só Deus conseguia escutar. Mas tinha uma vantagem, é que era impossível você não decorar as letras. Olha, todas elas são gravadas em mim, porque eu dormia nos bancos ouvindo essas canções. E uma dessas dizia assim: meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Há um perfume, e esse perfume pode ser cheiro de morte, se você recusar a graça, ou pode ser o cheiro da vida, se você recebê-la hoje em seu coração. É o mesmo cheiro, significados totalmente diferentes. Uma última lição que Paulo nos ensina sobre o cheiro de Cristo, sobre esse perfume, que através do nosso intermédio é revelado ao mundo, é que esse cheiro é sem mistura. Olha o que o verso 17 nos diz: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Essa mesma palavra, negociamos, é a mesma palavra grega para mercadejamos.
Essa é uma palavra que denota esconder o defeito e acentuar a virtude. Ou deixar mais palatável alguma coisa. Eu tenho um cachorro e às vezes eu preciso dar alguma medicação para ele. Aí às vezes as medicações, porque é meio difícil dar uma medicação para um cachorro, elas vêm assim, com uma essência que torna palatável. Aí é mais fácil. É uma coisa que é enganosa. Não é comida, mas parece ser comida. Eu tenho visto, irmãos, pregações que são palatáveis. São pregadores de caixinha de promessa. Lembra aquela caixinha de promessa? Lembra ou não lembra? Na minha casa tinha aquela caixinha de promessa, bem pequenininha assim. E você tirava, não um versículozinho, só tinha versículo bom ali. Eis que estarei convosco todos os dias. Obrigado, Senhor. Todo dia você tirava um versículozinho da caixinha de promessa, era sempre uma coisa boa. Nunca vinha um arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Né? Nunca vinha uma palavra de conforto, era só um confortozinho. O que eu tenho visto pregado nos púlpitos por aí é mercadejado, é misturado. E essa é uma expressão que se usava naquela época para dizer que algo tinha sido adulterado e perdido a integridade. Sabe quando você joga água no leite, álcool na gasolina, demasiadamente ela fica assim meio batizada? Nós temos escutado muito o evangelho batizado, adulterado, remover um peso, a gordura do evangelho. Já nós não somos mais confrontados, e o pastor nada mais é hoje do que alguém que faz uma cosquinha santa na sua alma egoísta, preparando você para suportar os dias maus, enquanto você ainda é o centro de si mesma. Não é sobre você, não tem nada a ver com você, não é seu cheiro, você não é o centro, Deus não é o seu garçom, é o perfume de Cristo. E Paulo está dizendo assim, uma coisa eu sei, ninguém nunca misturou esse perfume com outra coisa. O problema é que nós queremos Jesus e mais alguma coisa. Esse é o problema. A gente quer Jesus e reconhecimento, a gente quer Jesus e prosperidade, a gente quer Jesus e os seus milagres. Só Jesus não basta não. É igual o jovem rico. Já percebeu a profundidade daquele encontro de Jesus com o jovem rico? Jesus diz assim para o jovem rico: olha, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Em outras palavras, aprenda que eu sou tudo, mas antes dê tudo, porque você vai achar tudo em mim, logo eu serei a única coisa que você tem. Aí o jovem rico olhou para Jesus e falou assim: não, eu tenho muito e só você me parece pouco. Por que é que o jovem rico não seguiu a Jesus? Porque na cabeça dele não parecia um bom negócio. Como assim? Eu vou dar tudo e vou ficar só com você, Jesus? Essa é a mensagem do evangelho. O verdadeiro evangelho não misturado, não palatável, não mercadejado. É esse. Essa é a mensagem do evangelho. É só Jesus. Vendedor é que gosta dessa coisa, né? Só olha, venha. Aí tentando te oferecer alguma coisa, acentua as virtudes e esconde os defeitos. Não, Jesus não tem isso. Jesus diz assim: você quer? Então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem aquelas letras miúdas, sabe aquelas letrinhas miúdas? Tem um cartaz gigantesco com a promoção. Quem de vocês já não foi iludido, como eu, em várias dessas? Você chega lá, olha, e a promoção? Não, a promoção só terça-feira, estava lá embaixo assim, só terça-feira.
2 centímetros essa frase, só terça-feira. Aí tinha 2 metros de promoção. Aí você chega lá, para você não se sentir humilhado, você vai lá e compra, sem estar na promoção. É ou não é? Não existe letra miúda no Evangelho. E o que Paulo está dizendo é, olha, tem muitos pregadores por aí, que estão deixando o Evangelho palatável. Venha, fica com seu pecado e com Jesus. Fica vivendo do seu jeito, mas vive na igreja. Qual que era a mensagem de Jezabel, que é condenada pelo próprio Cristo em uma das cartas do Apocalipse? É que haviam gremiações, e naqueles sindicatos, as pessoas tinham uma vida de orgias. E aí Jezabel, naquela época, e claro, a gente não está falando da pessoa, mas do espírito, do arquétipo de Jezabel, ela começa a dizer assim, olha, não dá para viver assim, sem problema. Dá para você viver nos sindicatos com toda a prostituição e nos domingos com toda a adoração. É perfeitamente possível conciliar o pecado e a santidade. Está tranquilo. E então Jesus, através do apóstolo João, escrevendo uma dessas cartas, condena Jezabel e o espírito de tolerância que havia na igreja. Sabe, a mensagem do Evangelho não pode ser palatável. É dura. Se você veio procurando Jesus, porque você achou que Jesus era o mágico e da cartola dele, ele tira o seu milagre para facilitar a sua vida, vai buscar outro. Porque C.S. Lewis disse que se você está procurando conforto e facilidades, certamente o cristianismo não é a opção para você. Porque o cristianismo chegou até nós pelo sangue dos mártires. E todos os apóstolos pagaram um alto preço por anunciar o Evangelho. O único que não foi assassinado foi João, que envelheceu numa prisão, numa ilha, sem contato com ninguém, apenas com o Espírito Santo. Alguém está entendendo essa palavra? Uma coisa que você não sabe da minha história, estou caminhando para o final. Uma coisa que você não sabe da minha história é que na adolescência eu tinha uma veia mais empreendedora. E eu decidi ganhar dinheiro. Só, olha, eu vou ser um grande empreendedor. Eu já passei por essa fase. Eu falei assim, vou ser um grande empreendedor, o que eu vou fazer? Aí eu descobri que dava para você comprar. Nessa época eu nem morava por aqui, mas a gente comprava umas essências e fazia umas misturas e fabricava uns perfumes para ambiente. Aí eu comecei a vender perfume para ambiente. Eu acho que a minha ganância é que estragou o negócio, porque eu comecei a botar pouca essência e muita mistura. Aí o negócio quase que não tinha mais duração nenhuma no ambiente. Vai botando cada vez menos essência para ganhar cada vez mais. Alguém está entendendo o que eu estou falando, não? Tem muita igreja cheia de uma mensagem com pouca essência e muita mistura. E o que Paulo está dizendo é que o perfume de Cristo não pode ser misturado com mais nada. É só Ele, é pura essência e já é o bastante. Esse é o Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Não é o seu cheiro, é o de Cristo. E o cheiro de Cristo precisa ser sentido. Como é que vai ser sentido? Através de nós. Por isso Paulo diz no verso 14 que é por nosso intermédio que o seu perfume é sentido. O mundo precisa sentir o cheiro de Cristo. E eles vão sentir esse cheiro quando se aproximarem de nós e verem nós, não explicando sobre o perfume, mas exalando o perfume. O problema é que tem muita gente falando e explicando sobre o perfume, mas é um perfume tão misturado que já não é sentido. Para alguns esse cheiro não vai ser o cheiro de vida, porque o mesmo cheiro que para uns é vida, para outros lembra, você é um condenado ao inferno. Dura essa mensagem. Que antiquada, que antiga. Ainda se fala de inferno hoje em dia. Meu Deus, nós estamos em tempos modernos e
Jovem retrógrado falando de inferno. Irmão, inferno existe, é real. Você não vai para o céu pelos seus próprios méritos. Deus não olha em você nenhum potencial para pagar a própria dívida. Tem gente que fica dizendo assim: olha, eu vou para o céu. Por quê? Porque eu sou uma pessoa boa. Para mim soa mais ou menos assim: eu nunca usei perfume. Por quê? Porque eu sou cheirosa naturalmente. É mais ou menos assim que sou. É pela graça de Cristo. É pela graça de Cristo. Olha o verso 14 como começa dizendo: pela graça de Deus. Mas graças a Deus, esse perfume não foi comprado por nós, foi nos dado quando Cristo Jesus pagou o alto preço na cruz do Calvário. É pela graça de Deus, amém? Eu quero convidar você a um tempo de oração. Feche seus olhos. Eu quero te fazer algumas perguntas. A primeira delas: as pessoas sentem o perfume de Cristo em você? Alguém chega junto de você e percebe a evidência de que você acabou de sair de um encontro com Deus? Isso é unção. É aquele cheiro do incenso que ficou em você porque você ficou com Deus. É a evidência de que você anda tanto com Deus que até o cheiro dele já está em você. É isso que acontece com você. Segundo, você sabe que o cheiro é dele e não seu. Que todas as virtudes, que tudo que é bom provém do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Não é seu, não é natural, não é que você é bom. Esqueça alguém que te disse isso. É a graça de Deus, é pela graça de Deus, o cheiro é de Cristo. Mas eu quero te fazer uma pergunta: você tem certeza que esse perfume para você é cheiro de vida? Isso só é verdade se você entendeu a cruz do Calvário e aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Do contrário, você acha que está perfumado, mas está fedendo a morte. Apoie as suas convicções não em quão bom você é, mas em quão suficiente é Cristo e o seu sacrifício. É a graça dele. A mensagem do Evangelho lembra que você é um pecador. Em outras palavras, o Evangelho diz assim para você: você é pior do que você pensa, mas a graça de Deus é maior do que você pode imaginar. É cheiro de vida ou cheiro de morte? Jesus é o conhecimento que te salva ou a sabedoria que te condena? Eu sabia sobre Jesus, mas nunca experimentei. Eu nasci numa família que falava de Jesus, eu nasci num país cristão. Não tem nada a ver. Deus não vai te perguntar se você sabia sobre Jesus. A pergunta é se você experimentou Jesus como um bom amigo, como seu verdadeiro Senhor e Salvador. Por último, você tem buscado esse evangelho palatável, essa mensagem sempre tão animadora do seu ego? Você entende a riqueza de um evangelho que não é caixinha de promessas, da palavra que nos fere e nos cura, daquilo que não é adulterado, mas do evangelho integral, da palavra toda, para o homem
todo, para todos os homens. Senhor, eu espero ser achado fiel ao pregar a Tua palavra. Eu espero que em mim se sinta o cheiro de Cristo, o melhor perfume do mundo. Que o mundo não seja convencido pelas minhas expressões, eloquência, mas que eles sintam, através dos meus atos e também dos atos dessa igreja, que há um perfume nesse lugar. Que a cidade venha porque sentiu um perfume nesse lugar, perfume de justiça, de paz, bem como o aroma de adoração, bem como os incensos no Santo dos Santos, bem como o cheiro da oferta agradável a Ti. Oh Deus, que esse lugar fique cheio do cheiro de adoração, que a unção se agarre em nós, como evidência de que nós estávamos constantemente na Tua presença. Que esse perfume de Cristo seja conhecido. Esse é o desejo mais sincero do meu coração, Senhor. Não o nosso cheiro, mas o Teu. Que seja assim, para a glória do Teu nome, Pai. Para a glória do Teu nome. Se você puder, cante essa canção. Diz: Jesus, Tu és o centro. Fique de pé. E tudo aponta para Ti, Jesus. Nada mais importa, nada se compara a Ti, Jesus. Tu és o centro, tudo aponta para Ti, Jesus. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem Tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem Tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem Tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem Tu és. Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a graça e o perfume do nosso Senhor Jesus, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam sobre toda essa igreja hoje e sempre. A igreja do Senhor diz: se você foi ministrado, abençoado, se você precisa de uma oração especial, gostaria de convidar você a vir aqui à frente. Se não, Deus abençoe vocês. Vão todos na paz do Senhor Jesus. Quero chamar os líderes a virem aqui à frente. Nós vamos fazer um momento de intercessão. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.